Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É, Dando sequência aí à disciplina de Ambientação e Educação à Distância da pós-graduação de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, né? Hoje nessa aula vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de tecnologia, né? Vou fazer algumas analogias aí para poder facilitar. E lembrando que essa disciplina ela tem o propósito aí de fazer um princípio de nivelamento com vocês. Eu sei que tem muitos alunos dessa turma que já utilizam bem a tecnologia, já utilizam em sala de aula, já conhecem as ferramentas da Google, as outras ferramentas que a gente poderia utilizar aí de modo prático, mas ela é uma disciplina básica, né? Então assim eu preciso dar esse suporte introdutório. Então para quem já conhece as ferramentas, já conhece os conceitos que eu vou falar, né? Talvez eu ficar um pouco repetitivo, né? Mas peço um pouquinho de paciência porque nós temos, né, outros alunos que talvez não tenham esse conhecimento inicial, né? Então, essa disciplina ela tem esse propósito, então é nesse foco que a gente vai trabalhar, né? Aqui vou fazer uma analogia de início, antes de começar a falar sobre conceitos de tecnologia, né, para não ficar cansativo nem nada, então vamos fazer um pequeno cenário fora de computação, né? Imagine que você tem uma possibilidade de ter um armário grande e um armário pequeno, né? No seu trabalho aí. Então, se você tem um armário grande, obviamente você consegue guardar um conjunto maior de documentos. E se você tem um armário menor, né, você vai ter você vai ter a possibilidade de guardar um conjunto menor de documentos, né? Então, o armário geralmente ele vai ter esse propósito e é nesse sentido que é a funcionalidade, né? Aí, na sequência, se eu falo de mesa, né, então imagina um cenário que eu tenho um armário grande ou pequeno, eu posso escolher, tem, sei lá, dois escritórios, né? E no outro eu tenho também a possibilidade de mesa. Então, se eu tenho uma mesa maior, né, eu consigo colocar um conjunto maior de documentos sobre ela, eu consigo trabalhar com muitos documentos ao mesmo tempo. Agora, se eu tenho uma mesa pequena, eu consigo colocar um conjunto menor de documentos sobre ela. E aí, obviamente, faltou espaço, eu vou ter que ficar, uma hora guardo o documento no armário, uma hora eu volto esse documento para a mesa, uma hora eu volto esse documento para o armário, eu vou ter que ficar fazendo essa troca, porque o espaço meu de trabalho dessa mesa, ele é muito pequeno, né? Então essas duas questões. Uma outra observação que eu coloco né, independente da tua mesa, se ela for grande ou pequena, você tem uma equipe de limpeza aí que no final do dia ela vai chegar e vai jogar todos os seus documentos no lixo. Então, se você trabalhou, chegou no final do dia e não guardou os documentos devidamente no armário, essa equipe da limpeza ela vai chegar, vai pegar todos os seus documentos e vai jogar ele no armário, né? Um outro ponto é pessoas trabalhando, né? Então, se eu tiver, obviamente, mais pessoas trabalhando no espaço maior, o meu trabalho vai render mais rápido, né? Eu posso ter um conjunto grande de trabalho e esse trabalho vai ser executado de uma forma rápida, né? Agora, se eu tiver uma pessoa só, né, um conjunto menor de pessoas, obviamente eu vou ter uma demanda de trabalho, né, que vai sobrecarregar e o trabalho vai demorar muito, né? E aí, bom, eu estou colocando essas questões aí que são aparentemente fáceis da gente assimilar, mas o que eu, nesse momento, é que você tem que fazer alguma relação, né? Se eu tiver um armário grande e uma mesa pequena e um profissional, né, não vai me resolver. Eu tenho um espaço muito grande para poder guardar os documentos que eu preciso trabalhar, mas eu tenho a mesa e um profissional, a demanda de saída de trabalho vai ser pouca, né? Se eu tiver um armário pequeno, uma mesa grande e um profissional, né, eu vou ter pouco trabalho para armazenar, uma mesa, um espaço grande, que na hora de execução vai ser bem tranquila, né? É, e um profissional só para executar, né? Eu tenho muito trabalho ao mesmo tempo, mas vai ser uma pessoa só que está fazendo. Se eu tiver um armário pequeno, uma mesa pequena, mas muitos profissionais, também não me ajuda muito, né? Porque o espaço de trabalho da minha mesa é pequeno, eu posso ter muitas pessoas, mas eu vou deixar alguns profissionais ociosos para poder realizar o trabalho, né? Então, se eu tiver um cenário melhor, né? Se tiver um armário grande, mesa grande, muitos profissionais, né? Obviamente o meu trabalho vai render, o negócio vai ser produtivo, mas obviamente eu preciso de dinheiro, né? Para poder ter um armário grande, para poder ter uma mesa grande, para ter vários profissionais.
Então o ideal nessa relação de armário, mesa e profissional que está trabalhando, ele tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que ter mais ou menos, eu tenho que achar um meio termo aí para poder trabalhar com as três situações, né? Eu falei em termos, fiz uma analogia usando armário, mesa e profissional, mas agora eu vou começar a colocar nomes computacionais. Porque muitas vezes vocês aí usam computador ou usam sistemas computacionais, ficam sabendo de conceitos e aparecem alguns termos aí no dia a dia de vocês, às vezes vocês talvez não tenham a noção, né, o conhecimento para que serve, o que significa cada termo disso, né? Então agora eu entrei com essa analogia, agora eu vou fazer a associação desse cenário para o lado computacional, para você ter uma noção melhor do que é um computador, né, das partes principais do computador, e como isso vai ser a base do que eu vou precisar falar para vocês, né, que eu vou falar da segunda parte da disciplina, que é a parte de nuvem e outras ferramentas, né? Então o armário que eu falei para vocês, onde você pode guardar seus documentos, ele está relacionado ao armazenamento. O armazenamento dentro de um computador, ele é feito através, né, agora são duas tecnologias, mas através do famoso HD, do hard disk, né? Então, quando você ia comprar um computador, assim, dentro do gabinete vem lá um HD, né? Ou você vai comprar algum notebook, alguma coisa que você vai nas lojas, o HD tem um espaço lá de 500 GB, de 250 GB e assim vai, né? É, esse local, o HD, ele serve para você guardar os seus documentos. Então, mesmo se o seu computador estiver desligado, os seus dados estão lá, você não perde eles, né? A mesma coisa do armário, que você colocar dentro do armário e fechar a porta, né, ou for uma prateleira, mas está organizado dentro de um armário, você não perde, né? Por que nós temos duas tecnologias, né? Nós temos aí o HD, que é o hard disk, e agora um pouco mais recente, o SSD. O hard disk é uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Para quem é da época aí do disco de vinil, vai lembrar, a estrutura dele é de um disco realmente, então ele tem um disco mecânico, ele tem uma agulha mecânica, né? Então o disco gira, a agulha vai se posicionar em um determinado ponto e lá você vai gravar ou capturar o dado que está armazenado nele, né? O SSD, ele é mais novo, uma tecnologia mais nova, ele é mais recente. E ele trabalha os dados de forma eletrônica e não mecânica. O SSD, né, falando em uma analogia bem grosseira, é como se tivesse um pendrive grande dentro do seu computador. É basicamente isso. A mesa, que eu usei na analogia de trabalho, onde você pode, os documentos que você vai espalhar sobre a mesa para trabalhar, é o seu local temporário de trabalho. Ele é a memória RAM do seu computador, né? E aí quando eu fiz aquela analogia falando que no final do dia a equipe de limpeza joga os documentos fora, é isso, que você está na memória RAM. Se você desligar o computador, tudo que está na memória RAM vai ser jogado no lixo, é descartado, né? Então por isso que um pouco mais de uns anos atrás havia aquela preocupação, tudo que você está trabalhando tem que ficar lá salvando toda hora, né? Agora as ferramentas elas meio que elas têm um sistema de salvamento automático, né? Pelo menos boa parte delas, né? Mas se você estiver trabalhando, sei lá, escrevendo um documento texto, né? Se a ferramenta não tiver um recurso de salvar automático e de repente, estou pensando que você está num computador desktop e acaba a energia, o que estava ali você não salvou, ele perde. Então a mesa é um local temporário de trabalho e tudo que tiver ali você não salvou, ele é perdido. E o que é salvar? Olha, você pegar o dado e colocar no armário, né? Ou em termos computacionais, você pegar a informação e colocar dentro do HD ou do SSD, né? E o profissional? O profissional, né, que eu usei na analogia, é o executor de tarefa, é aquele que vai fazer o negócio acontecer, né? Que dentro da computação nós chamamos ele de processador. Então, tudo que se executa no seu computador, ele tem que ter essa relação, né? Ele busca a informação no HD, ele traz para a memória RAM e o processador é o que faz o trabalho. Então, tudo mesmo. Então, na hora que você está movimentando o mouse e o ponteiro do mouse está correndo aí pela sua tela, isso aí é um trabalho que o processador está fazendo. Na hora que você aciona o teclado, o processador está fazendo. Na hora que você pede para abrir um programa, é o processador que tá executando, né? Então, só para ficar um pouco mais claro, então por isso que quando você abre muitos programas simultaneamente, a tendência é que o seu computador fique um pouco mais lento, né? Então, imagine que, fazendo a analogia lá com o escritório, você tem uma mesa muito grande, você colocou
muitos documentos sobre a mesa, né, você acaba tendo você leva um tempo maior para você se organizar, né? Então, estou valendo um documento A, eu abri um outro livro, abri um outro documento, então, para eu conseguir trocar o que eu estou fazendo simultaneamente, acaba me tomando um pouco mais de tempo, né? Se eu tivesse uma mesa menor e uma demanda de trabalho muito grande, né, o espaço da minha mesa, né, não comporta muitos documentos abertos. Então eu tenho que pegar toda hora, e guardo um livro, aí pego outro livro, aí guardo outro livro, aí pego outro documento, né? Então na vida real seria isso, eu teria que guardar algumas coisas no armário para colocar pouca coisa em cima da mesa, se eu tiver uma demanda de trabalho muito grande. Quando você está com o computador e você abre muitas janelas ao mesmo tempo, é exatamente isso que acontece. Então você tem muitas coisas sendo processadas, né, pelo processador simultaneamente, você tem muitas coisas colocadas na área de no local temporário de trabalho, que é a sua memória RAM, né, e muitas vezes, dependendo do seu computador, esse espaço de memória RAM ele não suporta, e aí o computador tem que ficar toda hora, guarda um pouquinho lá no armário, né, no HD, e volta, e vai, e volta. Então é por isso que quando você abre muitas coisas, isso ele acaba prejudicando o desempenho do seu computador, ele acaba ficando mais lento, né? Se você estiver usando um dispositivo móvel, né, um smartphone, um tablet, isso também ocorre. Só que os smartphones, né, e os tablets mais recentes, eles têm uma tecnologia, né, que é colocada pelo próprio sistema operacional deles, que ele consegue gerenciar um pouco melhor. E como é que funciona esse gerenciamento? Se você está com o teu smartphone, você começa a abrir vários aplicativos, né, ele começa a verificar o tempo, né? Então, digamos que eu abri um aplicativo 7 horas da manhã, depois eu fui abrindo, e aí uma hora, né, eu fiquei deixei o meu smartphone um pouco mais sobrecarregado, ou o sistema operacional do meu smartphone fala, esse aplicativo que ele abriu às 7 da manhã, ele nem está usando mais. Então ele vai lá e ele fecha, né? E aí ele fecha, obviamente, para melhorar o desempenho do meu smartphone e para também economizar bateria, né? Então, a quantidade de aplicativos que você está aberto em um smartphone ou né, um tablet, isso vai impactar no desempenho e também pode impactar em termos de consumação de bateria, né, fazer com que a bateria acabe de uma forma mais rápida, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Aqui, obviamente, não quero que vocês decorem esses termos computacionais, eu quero mais que vocês entendam, tenham uma noção básica, né, do que é. Então, se alguém falar, para vocês entenderem como é que vocês estão utilizando o computador, por que ele está lento, se alguém falar o nome de alguma peça, algum conceito, vocês não ficarem tão perdidos. Então, a ideia não é que você decore esses termos, né, mas é mais que você tenha uma noção, né? Então, aqui eu estou falando do HD, então coloquei as duas tecnologias. A figura aqui da direita é o HD, é o disco rígido, né? Então quando eu fiz a brincadeira lá do disco de vinil, é um disco mesmo, mecânico, então ele gira, então ele tem um braço, e todo o processo é mecânico. Do lado esquerdo aqui você está vendo uma imagem que ele é de um SSD, né? Que é um local que você armazena, é como se fosse um pendrive grande, né? Obviamente o SSD ele é mais leve, ele é menor em relação a um HD, né? Só que também nem tudo é maravilha, né? O HD, por ser mecânico, né, qualquer impacto nele, né, então, ele pode danificar. Se você tem um computador desktop, isso dificilmente vai ocorrer, né? Dificilmente você vai derrubar um gabinete no chão, né? Agora, se você está com um notebook e você derruba ele, né, cai sei lá, do seu colo, cai de uma altura aí, de 1 metro e meio, ele corre o risco dele danificar um braço desse, danificar o disco, desalinhar alguma coisa, e aí você perdeu os dados que tem nele, né? Perdeu sim, de modo geral, né? Existem algumas empresas especializadas que conseguem até recuperar esse dado, tá? Mas isso é uma fortuna e é bem complicado, né? Às vezes consegue até recuperar. O SSD, ele é eletrônico, né? Então um tombo dificilmente, só se for um tombo muito forte para poder danificar ele de uma forma tão significativa, né? A mesa que eu fiz a analogia seria a memória RAM. A memória RAM dentro do seu computador ele é colocado através de pentes, né? Então tem um pentes de memória. Quanto maior o tamanho, maior o preço, né? Essa relação ela é proporcional, né? Então, basicamente, de notebook, computador é um pente de memória, vai obviamente variar o tamanho do pente e da capacidade dele, e assim sucessivamente. Quando eu falo de processador, o executor de tarefas, né, aí tem várias tecnologias colocadas, né. Na analogia eu falei assim, eu posso ter vários profissionais, né, mas dentro
de uma arquitetura computacional doméstica, o que eu quero dizer com isso? Né? Um computador que você pode comprar no Magazine da vida, numa loja de departamento, etc., que é, vamos chamar assim, que é para uso normal, né, de pessoas, né, não é uma larga escala, você não vai encontrar um computador com 2 processadores, 3 processadores, não é isso. Você vai encontrar processador que dentro dele existe um núcleo que consegue fazer 2 ou mais tarefas simultaneamente, né. Obviamente que existem outras arquiteturas, né, computação em larga escala, que aí é outro esquema, mas esse não é doméstico. Então estou falando de computador, um notebook, tudo, né, um smartphone, sim, ele tem um processador e dentro dele ele tem vários núcleos, esses núcleos me dão a garantia que vários processos estão sendo feitos de forma paralela, né. Então eu dei um exemplo aqui nesse slide, então por exemplo eu tenho da fabricante Intel, né, um modelo dele, um i3, que seria o básico, eu tenho o i5 que é o intermediário, o i7 que é o avançado e o i9 que é o top de linha. O que isso significa? Que um i3 ele é basicamente de 2 a 4 núcleos. Então se eu tenho 2 ou 4 núcleos, basicamente eu quero dizer que eu posso fazer 2 tarefas simultâneas, né? Ele consegue executar. Essa tarefa, né, só para fazer uma outra analogia, é como se fosse uma fila, né? Então imagine que você tem, você vai no banco e só tem um caixa só te atendendo. Então é um só, né? Um núcleo só te atendendo para toda aquela fila de execução, né? De processo. Se eu tenho 2 núcleos, é como se eu tivesse 2 caixas numa agência bancária e assim sucessivamente. Se eu compro um computador que ele tem o processador i5, eu posso ter de 6 a 8 núcleos, que é o intermediário. Se eu compro um computador que tem um i7, ele vai ter de 6 a 8 núcleos. E se eu, obviamente eu compro um computador com i9, ele pode ter até 18 núcleos, ou seja, um computador com o processador i9, ele é muito mais potente, mas muito mais potente que outros, né? E isso, obviamente, vai impactar no preço, né, que você vai encontrar aí no mercado, né? Aqui eu peguei aleatoriamente dois preços, duas cotações de preço, né? Hoje estamos em 6 de abril de 2020, é mais para a gente entender um pouco essa relação. Então, tem 2 notebooks aqui da Dell, coloquei umas setinhas ali para indicar, né? Então perceba que os dois eles têm processador i5, né? São modelos diferentes, mas basicamente i5, né? Então primeiro tem lá o código do processador, mas acho que eu coloquei a setinha. Perceba que os dois têm o processador i5, né? Então o que isso me quer dizer? Que se são i5, né? Eles têm aí basicamente de 6 a 8 núcleos, né? Essa variação de 6 a 8 vai depender desse modelo aí que está antes, né? Que está aparecendo, mas basicamente é isso. A segunda informação que aparece quando você vai comprar o computador é o espaço de memória, né? Então, geralmente aparece lá 8 GB, né? Então, a segunda setinha que eu indiquei nas duas cotações são iguais. Então, os dois notebooks estão vindo com 8 GB de memória, né? Então, uma mesa, fazendo analogia, uma mesa razoável de trabalho. E o terceiro, há uma variação. O terceiro, ele tem 1 TB padrão, né? E aí quando eu quero dizer padrão, eu estou dizendo que ele tem HD, né? E o segundo, ele tem 256 GB de SSD. Né? Então, a primeira cotação, o espaço de armazenamento é 4 vezes maior. Né? Então, o segundo ele tem 256 e o primeiro tem 1 tera. Então, é como se eu estivesse juntando 4 de 256 para dar o espaço que ele tem. O espaço de armazenamento do primeiro é muito superior. Ele é 4 vezes realmente maior. Só que em termos de velocidade, o segundo, apesar de ser de 256 GB, ele é muito superior. Porque quando eu comparo um HD com SSD, o HD ele é muito mais lento, porque ele é um processo mecânico, ele tem que, como eu disse no início do vídeo, ele tem que girar o disco, ele tem que o braço se posicionar para buscar o dado, depois voltar o dado. Todo esse processo ele é lento. Quando eu trabalho com sistema eletrônico, ele é muito mais rápido. Né? Só que, obviamente, existe uma variação grande de preço. Né? Então, o SSD de 256 GB, ele é mais caro do que, geralmente, né, do que um HD de 1 tera. Né? E essa relação que vocês vão encontrar aí na hora que forem comprar um computador, ou forem comprar um notebook, né, ou qualquer sistema computacional. Vocês vão se deparar por isso, essa diferença. Né?
Então repare que os dois notebooks têm basicamente a mesma configuração, mas há uma diferença gritante de espaço de armazenamento com velocidade, né? O de velocidade está até mais barato, né? Tá em torno aí de tá 3.500, outro tá 3.400. Então, o de velocidade ele está até um pouco mais barato. Só que às vezes as pessoas não têm essa noção, elas chegam lá e falam, ah, não, mas eu vou armazenar bem menos, né? Então eu vou querer comprar o outro, que é 1 TB, né? Só que aí ela não entende que ela tá, na verdade ela está perdendo desempenho. Tudo isso que eu falei tem a ver, obviamente, com o hardware, né, com a parte física do seu computador, do seu smartphone ou do teu sistema, né, mas a gente não pode esquecer da parte de software, né, que para todo hardware eu tenho que ter um software, e esse software é o que gerencia. Quem gerencia o meu computador, o meu sistema, é um sistema operacional, né. O sistema operacional mais utilizado, né, basicamente no mundo, que tem aí maior conhecimento, é o Windows, né, então tinha lá o Windows 3.11, 95, 98, Windows 7, Windows 8, Windows 10, né? O Windows é o mais utilizado no mundo. Nós temos aí outro sistema operacional que é o Linux, né? Que aí tem várias distribuições. E temos o macOS, que aí é voltado só para quem tem um computador da Apple, né? Então, basicamente, né, vamos falar de um modo bem geral, são os 3 sistemas operacionais aí que são utilizados pelos computadores e eles impactam muito na forma, em termos de desempenho, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho uma disciplina que eu tenho lá na graduação, no curso de Engenharia de Computação, uma disciplina de 7º período, ela chama Programação para Dispositivos Móveis, né? Então, eu trabalho com os alunos o desenvolvimento de aplicativos para smartphone, né? E aí uma das ferramentas que a gente usa é um programa chamado Android Studio. Então é uma ferramenta onde eu posso desenvolver um aplicativo para a plataforma Android, no qual a pessoa vai colocar no seu celular, né, e vai poder utilizar, né. Essa ferramenta Android Studio, ela é muito pesada, né? Pesada em termos assim, ela sobrecarrega muito o meu computador. Então, se eu tiver muitas janelas abertas e mais o Android Studio, eu vou ter um desempenho, né, vai demorar muito para eu conseguir fazer alguma coisa nele, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Acredito que vocês saibam, mas assim, os computadores você pode ter 2 sistemas operacionais, né? Na hora que você liga, você pode escolher, agora eu quero Windows, agora eu quero Linux, né? Isso não é de fábrica, então isso quando você formata, ou você pode pedir para um técnico fazer isso, você pode ter os 2 sistemas operacionais numa mesma máquina, né? Aí você só vai escolher na hora que você aperta a tecla Power do seu gabinete, ou né, do seu notebook, aí você escolhe para qual que você quer. Então os laboratórios do campus do campus do IFSU de Minas, campus Poços de Caldas, todos os laboratórios eles têm tanto Windows quanto Linux, aí o professor escolhe para qual quer utilizar, né? Por que eu estou dizendo isso? Que quando a gente vai trabalhar com essa ferramenta do Android Studio, que eu falei para vocês que ela é pesada, quando eu trabalho com Windows, né, então eu passo as orientações para os alunos, olha, vamos chegar na sala, vocês vão né, ligar o computador, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o Android Studio. Se eu estou no Windows, o Android Studio leva pelo menos aí uns 20 a 25 minutos para ficar pronto para eu poder utilizar no Windows. Porque o Android Studio abre, ele demora, ele vê se tem atualização, ele carrega o perfil, né, ele deixa tudo pré-pronto, os emuladores, então ele é bem lento. Em torno de 20 a 25 minutos com o Windows. Quando eu ligo o mesmo computador, mas com o sistema operacional Linux, eu faço a mesma instrução para os alunos, falo, vocês vão ligar o computador e vão abrir o Android Studio. Eu gasto em torno de 2 minutos. Então a diferença é absurda em termos de desempenho, né? Geralmente um computador com Linux ele é muito mais eficiente que um computador com Windows, isso hoje, né? Só que também, né? Então vamos todo mundo usar o Linux, né? Só que também você tem as suas desvantagens, né? O Windows ele permite você maior compatibilidade com vários programas e com vários dispositivos. Então se você tiver uma impressora na sua casa mais antiga e quiser usar com Windows, você vai conseguir de uma forma muito mais fácil. Se você comprar lá um scanner, qualquer outro equipamento, for ligar num computador com Windows, é muito mais fácil, né, dele funcionar, né? O apelo visual do Windows também é bem fácil de trabalhar, você não vai você não vai ter muita dificuldade de mexer, né? Agora, quando você trabalha com Linux, apesar de algumas versões eles terem um apelo visual interessante, você vai
tem uma certa dificuldade de trabalhar com ele, né? Então, tem coisa que é por linha de comando, se você precisa instalar, às vezes, uma impressora, não é tão simples, né? Não é que não faça, você faz, mas você vai ter, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade para fazer, né? Eu coloquei nessa imagem, até eu passei uma mais aí, né? Eu coloquei essa imagem aí do carro de Fórmula 1, né? Qual que foi o propósito, né? É, hoje, né, para quem acompanha a Fórmula 1, o carro que mais eficiente é o da Mercedes, mas isso aí varia, né? Cada época é um, né? Mas eu posso pegar o carro mais potente do mundo, se eu não tiver um bom piloto, não adianta nada, né? Então, a parte física desse carro da Mercedes aí hoje é potente, né? Fez essa brincadeira em 2020, mas se eu colocar um piloto que não é tão eficiente, né? Dificilmente eu vou conseguir ganhar alguma corrida e ganhar algum campeonato. Então, basicamente, o sistema operacional é isso, né? Ele às vezes ele não consegue dar sequência, aí mesmo tendo um equipamento bom, tá? Então nesse vídeo aqui eu quis dar um apanhado geral, explicando a parte de hardware e software de computador para você ter uma base. Na sequência eu vou falar sobre nuvem e aí eu vou precisar, vou citar algumas coisas do que eu disse aqui, principalmente sobre armazenamento, né? E vocês verem que, para vocês terem uma ideia de nuvem, como vocês já estão usando provavelmente aí no seu dia a dia, de como isso pode ser a diferença, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.